Então, gente, eu vou falar um pouco, antes de iniciar os nossos estudos, sobre os servos de luz, né? Eu já falei bem lá atrás, mas como tem muita gente nova, eu vou falar de novo. Esse nome que a gente colocou aí, servos de luz, não é para mim, é para eles, né? Que são eles que têm a luz. Eu sou serva da luz. São três, né? Hoje comigo, que eu visualizo. Se tem mais, mas tem alguns que já estão chegando também. O primeiro que eu gostaria de falar é o Gabriel. O nome dele era Gabriel, ele era francês. A última reencarnação dele é. A última não, a penúltima, porque depois dessa ele teve uma vida breve aqui na Terra, né? Ele foi um artista, o nome dele artístico, né, é Max Linder. Ele, graças a Deus, ainda tem vídeo dele no YouTube. Ele é antes do Charlie Chaplin, ele fazia aqueles cinemas mudo, né? Ele teve a primeira psicografia que eu fiz no Centro Espírita foi por causa dele, ele que iniciou comigo isso, que ele falou sobre a cidade dos artistas, né? E antes de fazer essa psicografia, em desdobramento, né, emancipação da alma, que o Espiritismo fala que é quando a gente vai adormecer, de alguns chamam de projeção astral, ele me levou até a cidade dos artistas para eu poder conhecer e para poder depois fazer essa psicografia. Inclusive, eu vou colocar a foto dele aqui. Ah, tá aqui. Que agora, ó, aí a foto dele. Eu já vou mostrando. Esse aí é o Gabriel, nosso Max Linder. E ele me levou até a cidade dos artistas. Então, a primeira psicografia foi sobre essa cidade, sobre a vida dele. E ele, inclusive, eu fiz um desenho dessa cidade, mas eu não vou mostrar para vocês porque eu não sei desenhar. Um dia eu espero encontrar uma pessoa que desenhe bem, aí eu vou mostrando e a gente vai fazendo isso junto. Mas é uma coisa assim espetacular, né? E ele foi, na sua penúltima vida, ele foi um suicida. Ele ficou 40 anos no umbral, trabalhou com muitas falanges das trevas. E depois de todo o conhecimento dele, de todo o que aconteceu, assim, o aprendizado dele, ele se recuperou, ele foi amparado. E ele foi para esse mundo dos artistas, onde ele fala, né, que existem as trevas, existe o bem. Assim como a espiritualidade do bem está planejando, programando, né, que vai reencarnar novos espíritos com artes maravilhosas, que isso vai influenciar na nossa vibração, tanto quanto a música, como poesia, como leitura, como teatro, como filmes, tudo que envolve artes, né? Esculturas, quadros, pinturas. Então esses artistas eles estão sendo treinados para vir, né, para aflorar isso aqui encarnado, e vai ter aí várias artes que irão ajudar nas nossas vibrações, principalmente nas músicas. Imagina, eu estou precisando de uma música agora para acabar com a minha ansiedade. E ela vai vir naquela frequência para mim, exatamente para eu melhorar. Então isso tudo é uma coisa que já começa a acontecer, né? A gente sabe que hoje em dia já existem muitas músicas aí boas, mas é uma coisa mais concreta que vai assim mudar, né, nessa arte. E assim como existe por bem, existe por mal, né? Existem também as músicas, as artes, teatros, peças, pinturas que abaixam a nossa vibração. É o Max Linder, tem outra foto dele aqui, ó. E ele é super engraçado. E ele que me ajuda na hora da psicografia com a energia dele, com a vibração dele, porque eu sou muito, principalmente quanto mais eu trabalho mediunicamente, eu não era tão sensível como eu sou hoje. Hoje eu sou mais sensível do que há 2 anos atrás. Eu choro muito fácil, eu vejo as dores, eu choro. Às vezes tem mensagem que vocês me mandam que eu já choro só de ler. Então, assim, ele é que me dá esse equilíbrio, né? Porque senão, imagina, na hora de fazer uma psicografia, vai ter só minhas lágrimas lá na psicografia, né? Esse é o Max Linder.
É um dos. Ele não é exatamente um mentor na minha vida, ele é um amigo espiritual. Ele tem uma psicografia, inclusive, está até postada lá no YouTube. Quando eu fiz a psicografia dele, eu sempre fui muito tímida, a minha mediunidade, então eu nunca imaginei um dia estar fazendo isso aqui. Tanto que quando pegaram a psicografia e pediram para divulgar e tudo, eu falei, tira o meu nome, porque eu não quero que vá meu nome. E aí quem fez o vídeo até falou, mas a gente tem que colocar o nome do médium. Aí eu pedi, então coloca Jeane. Então vocês vão ver no final do vídeo, tá lá, médium Jeane de Brasília, mas sou eu, tá, Regiane? Então, Lulu, ele não é um mentor, ele é um amigo espiritual. E ele hoje, como ele fica mais aqui na Terra, porque como o André Luiz nos ensinou no livro, né, do Chico Xavier, existem vários postos de socorros aqui na Terra, né, espirituais. Eles usam casa de pessoas e colocam dentro daquela casa da pessoa ali que tem uma harmonia, eles colocam postos de socorro, né, uma coisa mais de urgência. E ele faz esse trabalho aqui salvando, auxiliando os artistas que desencarnam, auxiliando os artistas para que muitos não vá para o lado das drogas, essas coisas. Ele é mais focado nessa área das artes. Eu não sou uma artista. Tem um menino na rua chamando a mãe dele, vocês estão ouvindo? Ô, mãe, aparece. Então esse é um deles, né, que me acompanha e está sempre presente nas nossas lives, nos nossos trabalhos. Só quando ele... Ô, gente, a mãe... E agora eu vou mostrar uma outra pessoa, mostrar não, né, porque não tem foto dela, mas assim, falar um pouco que é da Isis, né, hoje até uma pessoa falou, pede pra Isa lá buscar informação, eu falei, não é Isa, é Isis. É, vocês estão ouvindo? Responde, mãe. Tadinho, o bichinho tá gritando, mãe. É que eu moro num prédio, eu moro no terceiro andar, então a mãe dele deve morar aqui. Ovo na Maria. E aí a Isis é uma mentora. A Isis, ela me acompanha há muitos e muitos anos. A Isis, assim, eu tenho muito que descobrir ainda da vida dela, mas ela vem lá da época já do Egito, na época de Osíris, né, da deusa Isis. Ela era uma discípula de Isis, né, naqueles templos. E aí eu vou colocar aqui uma foto só para vocês lembrarem, né, como é que era naquele tempo. Então, às vezes a Isis, ela também ela se mostra às vezes muito assim dessa forma egípcia ainda, que foi uma vida marcante dela. Então, ela traz assim essa questão espiritual também já de muitos anos, né? Anos e anos. Antes de Jesus Cristo, né? Lá no Egito, ela já estava aí com a deusa Isis, né? Era uma discípula. E aí depois disso ela vem como sempre ela com esses questão espiritual. E eu já falei aqui isso para vocês sobre a falange das filhas, né, Maria de Madalena. A Isis, ela tem ela é uma da, como se fosse assim, porque Maria Madalena é um ser que já está a 1000 anos-luz da gente. Mas existe essa falange que segue aquelas coisas que Maria Madalena deixou. E a Isis, ela também continua nesse caminhar. Outra reencarnação dela foi já pelo lado cristão, pelo lado de Jesus, pelo lado de Maria Madalena. E essa falange Maria de Madalena são de mulheres que ajudam outras mulheres, mãezinhas, mulheres que sofrem agressões, mulheres que sofrem todo tipo de sofrimento, prostitutas, mulheres no seu relacionamento conjugal, mulheres que perdem todo tipo de sofrimento. E essa falange de Maria de Madalena, uma vez elas se juntaram e eu tive essa visão assim, né, delas todas aqui perto da minha casa, assim, como se estivesse levitando. Todas elas presentes, eu chorei muito, foi muito emocionante, porque eu já participei dessa falange, já fiz vários trabalhos também nessa falange, e já identifiquei mulheres aqui que faziam parte e fazem também parte dessa falange.
Para algumas eu falei, para outras eu não falei porque eu não tive oportunidade, mas se alguém está sentindo isso aí no seu coração, que fez parte dessa falange, depois me fala, tá? E aí a Isis, hoje eu vejo, eu tentei buscar uma coisa que parecesse como que eu vejo a Isis agora, né? Mas a Isis hoje ela usa uma roupa mais ou menos assim, só que toda azul. E as mulheres, né, da falange Maria de Madalena, usa as roupas azul, com uma correntinha aqui na cintura. Então é uma coisa bem bonita. E é mais ou menos assim. E ela sempre assim, tem uma foto que eu procurei, eu não achei agora, que é como se das mãos dela tá sempre iluminada, né? E eu vi uma foto assim, eu falei, nossa, é igualzinha aí como eu vejo a Isis. E essa também é uma das servos de luz, que ela é uma mentora na minha vida. E ela que busca, né, informações no mundo espiritual para fazer a psicografia, os recadinhos e tudo. Pois é, e aí o terceiro, eu não tenho foto, eu não tenho nada, e é até difícil. Agora como é que eu volto para mim? E essa é a Isis, ela está muito presente, né, na minha vida. Ah, voltei, pronto. Tirei comentário, tirei tudo. E essa é o Obrigada, Dilma. E o terceiro, que é um mentor que está na minha vida, acho que desde que eu nasci, acho não, né? Desde que eu nasci, mas eu só fui ter realmente vê-lo, né? De uns anos para cá. Porque ele ainda é um ser que eu não sei nem falar muito dele, que eu ainda estou entendendo, que é um ser de outra dimensão. Hoje as pessoas falam muito essa questão de extraterrestre, mas eu já falei aqui, para mim são todos irmãos, nós também somos extraterrestres, porque nós já fizemos intercâmbios em outros planetas, inclusive desde pequena, assim que minha mãe até dizia, né, de novinha, que ela dizia que eu era lunática, porque essa questão da mediunidade, essa questão de olhar sempre para o céu, buscar outros planetas, achar um peixe fora d'água. Sempre, quando eu era pequena, eu dizia que eu queria fazer astronomia. Eu sempre buscava, né? Teve uma época da minha vida que eu adorava esse negócio de ufologia. Sempre buscando, sempre sabendo que alguma coisa em mim não era além disso daqui, né? E eu sempre sentia saudade. Tanto que nos meus desdobramentos eu sempre gosto de ir além. Quando a gente faz a meditação, eu falo para vocês, vamos dar um mergulho agora além, vamos ver o planeta Terra, vamos ver o universo, que a gente é capaz disso. E esse mentor, ele apareceu a primeira vez para mim aqui em casa. Eu estava fazendo prece, eu estava num sofá, e ele apareceu no outro sentado. E foi uma coisa muito sutil, porque geralmente quando aparece uma pessoa estranha, a gente tem uma surpresa, né? Só que ele apareceu de uma forma assim que encheu meu coração. Eu já sabia que tinha coisa ali que era como se fosse assim, é o pai espiritual, né? Ele é um ser assim, como dizem, que não tem sexo, né? Que chamam de híbrido, acho que é híbrido. E ele é um ser assim, ele é muito alto, muito magro. Eu chamo ele, mas não é ele ou ela, eu não sei. Por isso que eu falo, por isso que eu não falo muito dele. Eu não tenho como falar de um ser que nem eu nem entendo. Eu chamo ele hoje, né, de Akin, que foi um dos nomes que ele tem, mas ele andrógeno, eu falei, é andrógeno, isso mesmo, não tem sexo, né? É um ser que já ultrapassou dessa questão do... E um dia a gente vai chegar lá também. E a gente se comunica mais por pensamento, né? Ele não se torna, dificilmente ele se torna visível. Eu acho que até para a energia dele, assim, é mais fácil, a gente se comunica mais por pensamento, a telepatia que alguns chamam, né? E isso a gente vai estudar, que é a mediunidade da clarividência, que alguns médios têm, que a clarividência é diferente da vidência, né? Que a clarividência, o médium, ele vê e escuta as coisas do mundo espiritual. A vidência, eu vejo aqui os espíritos que estão aqui nesse ambiente. A clarividência, eu vejo além. Eu procurando essa questão de extraterrestre. Só que o Akin que me mostrou, né? Ele falou,
essa questão. Buscar contato e não sei o que, abduzir, ele para com isso. Ele falou, imagina um formigueiro, imagina você querendo ter contato com o formigueiro, me fala o porquê que você vai ter contato com esse formigueiro, com as formiguinhas. É mais ou menos assim para eles, né? Nós somos umas formiguinhas. Então assim ele fala, nós não iremos interferir em nada. Vocês têm o livre-arbítrio, vocês têm que conquistar as coisas pelo mérito de vocês. Então, assim, eu entendi que esse negócio de contato extraterrestre que vai invadir, vai vir um monte de espaçonave aqui pra gente, esquece, não vai ter isso. Não da forma que um dia eu acreditei, porque eu já segui um guru que ele dizia que a gente ia ser invadido por espaçonaves de extraterrestres. Então nada disso vai acontecer porque eles não é a intenção deles, né? Então hoje eu sei que tem muita corrente, fala muito sobre extraterrestre e tal, eu respeito todas, mas aquela coisa, tem coisa que assim, a gente tem que sempre levar para o lado de que o que isso vai acrescentar no meu aprendizado moral? O que isso vai acrescentar no meu dia a dia? O que eu vou crescer com isso? Então, isso que eu aprendi com a Kim e por isso que eu não entro nessa questão. Eu respeito, porque eu acho que assim como eu passei por todo esse caminho, busquei, eu gostava, né, e descobri, eu acho que todo mundo, a gente tem que passar, a gente tem que chegar a uma conclusão pelas nossas próprias experiências. Camila está perguntando, você vê com os olhos fechados ou abertos? Com os dois, Camila. A gente sabe que a mediunidade é da mente, né? É psíquico, é orgânico, tem também no nosso a epífase aí, mas é psíquico. Então eu estou vendo com o olho aberto. Se eu fechar, eu vou ver do mesmo jeito. Então esse é o terceiro e é o meu mentor, que é o Akin, que eu não tenho nem como desenhar, não tem foto, não tem nada, mas esses são os três que eu queria mostrar, apresentar para vocês, porque tem muita gente que me perguntou ultimamente, até numa live que eu vi depois, e é isso ajuda até no nosso estudo mediúnico, né? Porque a gente estuda sobre essa questão da mediunidade, dessa ponte que liga, né, entre dois mundos. São quadros mentais. Qual é a linguagem dos espíritos conosco? É por pensamento, né? Quando eu falo para vocês, eu falo elefante azul, vocês pensaram na palavra elefante azul ou vocês pensaram no elefante azul? Entendem como é? Que é por quadros mentais. Priscila, eu vejo nitidamente. No começo eu via como se fosse uma coisa esfumaçada. E aí tudo vai se aperfeiçoando. Como é que eu distingo o que é real, o que não é real, o que é da minha mente, o que não é da minha mente? Foi com a prática, com o estudo. O estudo que vai nos ajudar. Se identificou com aqui? Olha, e o Monteiro, Olhinho, o que você está falando aí, gente, eu estou falando do Akin, mas não é porque eu sou um ser iluminado, que o meu mentor é um ser iluminado da 20ª, 30ª dimensão. Tem gente aqui que está na mesma coisa. Tem gente que tem um mentor que é um extraterrestre de outra dimensão. Tem muito, é mais do que vocês imaginam isso aqui. Por isso que tem muita gente que se vê assim, o que eu estou fazendo aqui? E olha como se estivesse com saudade de um lugar, de um planeta que não sabe. Isso é uma coisa que acostuma, só que nós não temos, assim, a maioria de nós, né, não temos essa percepção e achamos que essas questões de espíritos, de outras dimensões, que tem essa grandeza, essa consciência, são só para pessoas iluminadas, e não é bem assim. Perguntando, né? Rei, quando você vai escrever as psicografias, você deduz os quadros mentais? Uma ótima pergunta, porque hoje nos nossos estudos, inclusive o Alan, não sei se o Alan está aí, ele me indicou uma leitura
e no livro dos médiuns. E engraçado que ele me indicou, mas já estava até marcado aqui. Porque no livro dos médiuns perguntam sobre isso, essa questão da psicografia e quadros mentais. Eles são um espírito, né? Que o Allan Kardec fala aqui, um espírito superior revela mediante como que é essa comunicação entre o médium e o espírito. Ele fala para a psicografia, mas isso em tudo. Os espíritos, eles se transmitem as comunicações pelo pensamento. Senão, vai vir o Alan tá aí. Senão vai vir um espírito aqui e vai falar inglês comigo, eu não vou entender nada. Então é uma linguagem universal, não é falada. Tem coisas que ainda não está no nosso entendimento. Tem coisas que a gente ainda vai aprender. Mas uma coisa que eu aprendi que no mundo espiritual, a linguagem universal, porque é por pensamento, é por quadros mentais. E aí, o Allan Kardec fala sobre isso. O espírito superior que fala, né? Nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma com os espíritos propriamente ditos, ou seja, eles se comunicam com a gente, com os espíritos da mesma forma. E isso é no capítulo 19, item 225 do livro dos médiuns, tá? Que eu tô lendo. Tão só pela irradiação do nosso pensamento. Olha só, o espírito superior está falando isso. Vai ficar salva, gente. Só se der uma pane aqui, que sumir tudo, aí não tem como eu deixar salva. Mas por mim eu vou deixar salva, tá? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. 225, Tereza. Aí ele fala, ó. Assim, quando encontramos um médium, o cérebro, povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores de natureza, a nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. E aí ele fala aqui, o que eu marquei que eu não vou ler tudo. Com o médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito. Nós temos que ter no mínimo, o médium ele tem que ter no mínimo uma mente assim, não aquela mente limitada, mas não na inteligência de que a gente está pensando assim, propriamente dita. Mas a questão da sabedoria, de saber encaixar aquelas coisas, de sentir também a mensagem, né? E a gente tem que passar por esse crivo, né? Ter o discernimento, o que é da espiritualidade e o que não é. E aí ele fala, ó, embora procedam de espíritos diferentes, trazem quanto a forma e o colorido o cunho que lhe é pessoal, ou seja, que ele fala que passa pelo nosso crivo do médium, então vai ter a minha influência pessoal. Por isso tem psicografia que você pode até achar que ele não falaria dessa forma, mas tem que lembrar que eu estou falando como eu falo no meu dia a dia. É como se falasse assim, olha, diz que o sol está amarelo. E eu vou botar na psicografia, não é que isso acontece sempre, né? Mas eu posso colocar na psicografia. Ele está falando que o sol está muito bonito, iluminado, contagiante. É mais ou menos por aí. Priscila, qual o critério para receber merecimento? Priscila, para receber uma psicografia tem vários fatores, tá? Vai depender principalmente da consciência do espírito. Vai depender, gente, tem espírito que vai para outra dimensão, ele já não quer, ele desencarna, passa um tempo, ele já não quer mais saber daquele, ele vai embora, vai seguir a vida. E não é porque é egoísmo, é porque nós evoluímos, nós entendemos que um dia nós vamos nos reencontrar. E eles são com a mente tão aberta, que eles não vão ficar presos aqui. Porque é nosso egoísmo querê-los aqui, né? Querer que eles fiquem aqui. E eles vão embora ir para outras esferas, estudar e não sei o que, continuar lá. E a gente está aqui buscando mensagem. Ai, me Castro,
Reanjo da guarda diferente de mentor espiritual. Olha, eu acho que é tudo nomenclatura, tá? Eu não vejo assim, se eu tenho, eu já falei dos meus mentores, se existe um anjo de guarda com asa que me guarda, eu ainda não vi. Então, o que eu posso falar é de mentor, mas eu acredito que esse mentor, os nossos mentores, eles são como se fossem anjos da guarda também, né? Não é que, porque assim, anjo da guarda, a gente tem aquela visão de que ele vai estar nos protegendo, nos amparando. Os mentores são assim, mas por exemplo, o Akin, né? Tem muita coisa que eu aprendo mais assim, na prática. Ele não vai deixar evitar que eu passe por uma coisa que vai me causar um sofrimento, sabendo que aquilo vai me dar uma grande lição. Você lembra do Emmanuel, do Chico Xavier? Vocês lembram como ele era bem assim? Ele era bem duro, assim, né? Tudo ele falava assim, ele era engraçado, mas ele era bem assim. Questão da disciplina com o Chico Xavier. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém, nem do Chico Xavier. Ah, Claudinha, é isso mesmo. Você encontrou com a sua mentora. A gente se encontra muito mais em sonhos com os nossos mentores do que acordada, né? Porque é mais fácil para eles, né? E para ter esse contato com a gente, que a gente, quando dorme, o nosso espírito ele se desprende do nosso corpo. É uma emancipação da alma, é um morrer, né? A gente, quando morre, acontece a mesma coisa, só que a gente fica lá em definitivo. No sonho, a gente também tem essa quase morte, porque o nosso espírito sai do nosso corpo também, porque quem dorme é o nosso corpo, o nosso espírito ele nunca dorme. Como saber o mentor? Como saber o meu mentor? Aí, gente, é prática, é paciência. O principal da mediunidade é a paciência. Por mais que eu fale para vocês, desde pequena que eu tenho essa questão da mediunidade, minha mãe me chamava de lunática, meu pai dizia que era coisa do demônio, mas tem coisas que eu só fui despertar com um estudo, com amadurecimento, que não adiantava, eu tinha, mas eu não fazia uso daquilo, eu achava que todo mundo também via, então assim, tem coisas que por mais que você tenha a mediunidade aflorada, você tem que, como é que se diz, que a gente fala na lição da semente, né? Deixar o terreno fértil. E como é que eu vou deixar o terreno fértil? Eu vou deixar ele preparado para quando a espiritualidade puder me usar como instrumento. E como é que eu vou fazer isso? É estudando, é me melhorando como pessoa. E aí fala da questão da moral. Ah, porque para ser médium ostensivo, o que é um médium ostensivo? É um médium que está com tudo aflorado. Ah, mas e a moral do médium? E aí, para responder, qual a definição se pode dar? Nossa, está muito pequena aqui. Pera, a moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Está falando o que é a moral. E aí, no livro dos médiuns, tem a pergunta, questão 226. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Aí o que respondem para o Allan Kardec? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Lembra que eu falo para vocês? A gente está aqui para desenvolver o médium. A mediunidade ela é neutra. Aí ele continua, a faculdade propriamente dita se radica no organismo independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Ou seja, não depende da moral o médium ser médium e trabalhar com a sua mediunidade, seja ela ostensiva. Mas o que vai acontecer? Eu vou fazer essa ligação, essa minha ponte mediúnica com espíritos das trevas, com espíritos zombeteiros. Então, assim, eu vou continuar o meu trabalho mediúnico, só que com a espiritualidade que quer me influenciar para fazer coisas não muito boas. Eu, a princípio, posso fazer coisas que parecem até boas,
mas que no final vai dar ruim. Eu posso desenvolver a minha mediunidade sem moral? Posso. Posso continuar com os meus vícios, porém eu vou ter influências de espíritos que não são evoluídos, que não vão estar aqui para me ajudar, para ajudar ao próximo, como deve ser, né? A mediunidade com Jesus. E o que a gente percebe? Que na maioria dos casos, quem trabalha com a mediunidade para o outro lado, ou com coisas fúteis, usa a mediunidade, vamos ficar aqui prevendo o futuro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a gente vê que para que você acha que espírito evoluído vai ficar aqui para ficar falando o que vai acontecer no nosso futuro, o que não vai? Até porque o nosso destino tem várias probabilidades, a gente já sabe disso. Agora, o que vai acontecer ou não vai depender do meu comportamento. E, na maioria dos casos, quem não trabalha com a mediunidade com Jesus, no final dá ruim, gente. Não tem jeito. Então, o porquê que nosso estudo mediúnico aqui está sendo sempre em cima da nossa moral? Nós estamos nos desenvolvendo. Eu estou mostrando para vocês o que acontece com a nossa mediunidade, para a gente pensar, levar isso no coração e pensar seriamente para onde que eu vou encaminhar minha mediunidade, porque influenciada eu vou ser. E às vezes eu estou trabalhando para o mal e nem estou percebendo. Eu estou doando energia, estou fazendo as coisas para os espíritos das trevas e não estou percebendo. Lembra do artigo O Médium do Anticristo, que a gente falou, o Hitler? O Hitler era um médium. Ele foi totalmente influenciado pela espiritualidade das trevas. Nas biografias que tem aí do Hitler, quem fez esse estudo foi o Hermínio de Miranda, mostrava que o Hitler gostava de magia. Ele tinha essa questão espiritual, só que ele foi totalmente para o lado negro, né, da força. Então, por isso que eu não estou aqui explicando o que é mediunidade, o que é evidência, psicofonia, como é que eu vou desenvolver isso, aquilo, porque primeiro a gente tem que nos desenvolver. Não adianta, eu não vou falar para vocês, não, vamos fazer aqui uma prática, porque a gente vai falar com o nosso mentor, e aí vai vir um espírito zombeteiro que vai falar que é seu mentor, e não é. Então, assim, a mediunidade, a gente tem que estar firme no nosso equilíbrio emocional. É o que eu falo para vocês. Se eu tenho desequilíbrios emocionais, que eu sei que isso pode me causar transtorno, porque a mediunidade, ela aflora muita coisa na nossa vida. A gente fica mais sensível, a gente é mais influenciado. A minha anteninha fica aqui, ó, iluminada. Eles vão ter mais acesso à minha vida. Então, se eu tenho problemas emocionais, psicológicos, vamos resolver isso primeiro na nossa vida. Vamos encontrar esse meu equilíbrio e encontrar essa confiança de que eu vou trabalhar com a minha mediunidade e não vou surtar. A Adri está perguntando, ansiedade pode ter a ver com a mediunidade? Pode. Sabe por quê? A gente fica até com o coração um pouco mais acelerado em algumas práticas mediúnicas. O que acontece comigo? Por exemplo, quando eu faço esses recadinhos, uma psicografia, quando a gente trabalha mediunicamente, eu queria ter aqueles negocinhos eletrodos, né, no cérebro, porque é visível para mim que o nosso pensar, o nosso cérebro, ele fica, parece que assim, a 1000 por hora. A 1000 por hora. É muita coisa, eu sinto até um formigamento aqui em cima. E aí isso gera também uma ansiedade, né? Porque eu vou estar com um pensamento assim na hora que eu termino também a psicografia, até que eu vou depois ler para vocês, eu termino a live. Teve um dia que eu demorei para dormir, porque eu ainda sentia, né, meu cérebro assim agitado, sabe? Parece que a 1000 por hora. Então a meditação ela ajuda muito nisso. Dizem que o médium ele é bipolar, né? Que uma hora ele está se influenciado pelo mal, outra hora pro bem. Mas a gente não pode usar isso como desculpa e tornar da nossa vida uma aflição eterna, né? Porque eu estou sendo influenciada, porque... Não, acho que o médium ele tem que ter responsabilidade para poder assumir também as coisas dele próprio.
Eu não estou de mau humor porque eu estou sendo influenciada, eu estou de mau humor porque eu me deixei de mau humor, porque a minha vibração abaixou e eu não fiz nada para mudar isso, né? Eu prefiro me lamentar e dizer que a culpa é dos espíritos. Então que nem Martins Peralva falou, a gente tem que ter essa maturidade também na mediunidade. Porque senão fica muito fácil, tudo eu vou colocar a culpa no espiritual. Concordo, Priscila, o telefone toca de lá para cá. E aí, já que eu tô com o livro dos médios aqui, já vou fazer a nossa prece. Onde é que eu marquei? Que o Allan Kardec fala essa coisa da evocação. O que o Allan Kardec fala? Que a questão da evocação, a gente também não pode deixar a porta aberta, porque ele fala que quem deixar a porta aberta que dá as evocações. No capítulo 25, ele fala, quem deixa a porta aberta, vem qualquer espírito, né? Sempre em torno de nós espíritos, a mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por essa última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente e sabe-se o que daí resulta. O telefone toca de lá para cá, como é que isso acontece? Que a Edilma está perguntando. Eu não peço nome para vocês dos desencarnados, eu estou fazendo a minha vocação, eu estou colocando aqui os nomes dos espíritos que eu gostaria que Deus permitisse que eles possam vir deixar essa informação. É o que eu falo para vocês, não depende de mim, porque o telefone toca de lá para cá, quando que, por mais que eu tenha aqueles nomes que eu estou evocando, quem vai dizer quem vai vir ou quem não vai é a espiritualidade maior. Quem vai me ligar, eu não sei, mas dentro dos nomes que estão aqui, eu espero que alguém me ligue. É que nem o Allan Kardec falando aqui no livro dos médiuns, que a pergunta, os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado? Isto é vir por evocação? Aí ele responde, pensam algumas pessoas que todos devem se abster de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se que, chamando determinado espírito, aí ele está falando a questão do espírito zombeteiro também, mas ele fala que isso, na opinião dele, não evocar é um erro também. Então, o que eu entendo disso que o Allan Kardec fala com que o Chico Xavier falava do telefone toca de lá para cá? E o Chico Xavier também trabalhava da mesma forma. Todo mundo que ia no Chico, ele fazia uma fichinha, né? A pessoa botava o nome, o parentesco, data de desencarne e o motivo do desencarne. Dentro daqueles pedidos, Chico Xavier recebia a psicografia. Porque, por mais que eu estou pedindo aqueles nomes, não sou eu quem vai dizer quem vai deixar a psicografia ou não, vão ser eles. Vão ser eles que vão nos ligar, vão ser eles que vão trazer essa informação. Entenderam? Priscila, pode acontecer de não te passar o nome e vir mesmo assim? Pode. Pode. Eu já fiz psicografias de pessoas que não me pediam, já falei em uma live, mas eu parei de fazer isso. Por quê? Primeiro, até por causa disso que o Allan Kardec falou, né? Eu posso fazer de um espírito que é de uma família, a família encontrar, nossa, poxa, que legal. Mas eu posso perder meu tempo fazendo psicografia de espírito zombeteiro, que não tem família nenhuma, que não tem nada nem ninguém, eu tô aqui perdendo meu tempo. Isso acontece, gente. Então eu já vi que tem médiuns que fazem aí internet, psicografias, e não precisa deixar nome, não precisa deixar nada. Mas, sabe, cadê as pessoas responderem, encontrar a família? Porque quando eu comecei o Instagram aqui, eu fazia isso, mas nunca uma família me encontrou. E eu fiz poucas, botei o nome, ninguém nunca me procurou dessas psicografias. Ou seja, para que eu vou fazer isso se tem um monte de pessoas sofrendo me pedindo? Não é mais fácil eu já ter os nomes e saber para quem que eu vou dar, do que ficar aqui perdendo meu tempo fazendo para espíritos que eu nem sei de onde é, se é zombeteiro, se não é? É a lógica também até. Se a gente começar a pensar por esse lado, é a lógica, gente. E aí eu tenho que terminar, eu tenho que fazer a prece. E na próxima quarta a gente continua com o livro, tá?
Mas foi muito bom, foi muito proveitoso o estudo de hoje. A gente esclareceu muitas coisas. Daniele, o médium, na sua maioria, Emmanuel dizia, na sua maioria foram os que mais erraram em outras vidas. Inclusive, a gente sempre pergunta, depois de falar isso, tem algum médium aí? Porque eu tô pensando em não ser mais. Mas é brincadeira. Então, não é médium, não tem que endeusar, porque foram os espíritos que mais erraram em outras vidas. E a gente está aqui para resgatar mais débito, porque eu tenho muito débito. Pois é, Adri, erramos muito. Então, se hoje eu sou médium, se hoje eu posso ajudar, só Deus sabe o que eu fiz. Então vamos lá, gente. Fechar os nossos olhos. Eu vou fazer rápido que tem 1 minuto só. Agradecer a todos pela participação, agradecer a espiritualidade por esse momento de esclarecimentos, agradecer aos nossos mentores e que eu possa ser um instrumento nessa seara de caminhar com Jesus, sempre com amor ao próximo, com desinteresses materiais, com amor, com gratidão, e que eu possa ter esse discernimento em todos os meus caminhos, entre o bem e o mal. Que eu possa ter paciência no meu caminho mediúnico, que eu possa entender as mensagens, as inspirações, que eu possa ter maturidade, obrigada, Jesus, por mais esse momento. Obrigada aos nossos mentores. Finalizamos nossos estudos mediúnicos, dizendo graças a Deus, que assim seja. 1 minuto restante. A prece, é o que eu falo para vocês. A prece, a gente, quanto tempo, qual prece? O importante é aquela prece de coração. Se eu parar 10 segundos da minha vida e me conectar com Deus, sentir gratidão, pronto.